Oi, gente, boa noite. Ê, Clara. Clara já chegou, minha gente. Vamos nós duas receber vocês. Já aceitei a solicitação da Clara. Já já ela tá entrando aí. Bem-vindos, bem-vindas. Ê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. O pessoal tá Ai, que entrando. bom. Hoje eu vou dando boa noite para cada um enquanto dá. De repente, não dá mais. Ai, estou muito feliz, gente. Hoje, bem-vindos, bem-vindas, todos vocês e todas vocês, aqui no Plano de Voo. Tem gente que já está comigo há bastante tempo, tem um pessoal aí que está frequentando esse festival de lives direto e eu fico muito feliz e agradecida. Boa noite, Gi. Fabrício entrou. Hoje, com certeza, né, Clara? Eu vou estar recebendo o seu pessoal aqui na minha casa. Espero que Com sim. certeza, menor dúvida. O pessoal está chegando. Eu estou muito honrada de receber tanta gente nova, tanta gente bacana, querendo conversar sobre educação. Isso, gente, é maravilhoso, né? Eu acho. Maravilhoso, né? Sim, Eu acho um verdade. baita de um presente. Débora, Lívia, boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos aqui ao plano de voo. Enquanto o pessoal vai entrando, Clara, eu vou fazendo as apresentações assim mais gerais de tudo. Tá. Depois eu te apresento mais formalmente e aí a gente ó, engrena no papo, tá bom? Tá bem. Pode ser? Tá. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou dizendo aqui que eu estou muito feliz com esse festival de lives que veio para coroar assim o lançamento do Hub Plano de Voo Educação.com.br. Para quem não foi ainda, vá até lá. É lá que eu estou reunindo agora toda a produção voltada para a educação, obviamente, conteúdos educacionais transformadores. Então, temos textos, resenhas de livros, tanto para crianças quanto para os adultos, para quem está formando, vídeos. Vão entrar ainda conteúdos novos agora, podcasts, vai entrar também entrevistas. Enfim, gente, são conteúdos assim que eu considero assim importantes, que da gente parar para pensar, da gente conversar sobre, da gente se inquietar. E eu estou muito feliz de ter conseguido reunir tudo isso numa casinha, né? Que é esse hub do plano de voo, porque até então estava tudo aqui concentrado na rede social. E a rede Uhum. social dá conta de algumas coisas, de outras não dá conta mesmo, porque não é o lugar disso, né? Então, eu estou muito Sim. contente. E para coroar veio esse festival de lives, a escola que a gente quer. Cada dia a gente está recebendo uma convidada. Então, a gente já conversou com a Rona Hanning na segunda sobre a educação infantil e a escola que a gente quer. Já tivemos em seguida a Clarissa Brito falando do Fundamental 1. Ontem a gente recebeu a Heloíse Charret, falando do Fundamental 2 e do Médio. Todas as lives ficam gravadas, então quem não pode, por algum motivo, estar com a gente aqui ao vivo, pode acessar lá o IGTV, aqui do plano de voo, que está tudo lá bonitinho. Ontem foi muito bacana, porque a gente entra no terreno de Fundamental 2 e de Médio, né? Que é um terreno aparentemente mais árido, né? Digamos assim. E a Heloíse trouxe essa dimensão do sonho, do encantamento, né? Do quanto que a gente não pode deixar isso morrer quando chega no ensino, no Fundamental 2 e no médio, né? Então, a escola que a gente quer, na concepção da Heloíse, é essa escola que deixa sonhar, que deixa o aluno continuar se encantando pelo conhecimento, por estar naquela escola, né? Ele tem que gostar de estar naquela escola. Sim. Hoje, a gente já vai começar a nossa conversa com você que está assim. Eu brinco falando que estreando a carreira artística, né? Digamos assim. Porque é um pouco isso, de alguma maneira, em alguma medida.
Então, eu estou muito contente. Já era um desejo que eu tinha de conversar com alguém que estivesse começando, sabe? Estou aqui, aí vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra, e depois eu tive o prazer de te conhecer. E já já vou contar mais um pouquinho como foi essa história. E amanhã a gente vai conversar com a Maura Marzocchi sobre formação de professores, a formação continuada dos professores. E vamos fechar no sábado com chave de ouro, conversando com a Camila Perligeiro e com a Vitória Perligeiro Breves, mãe e filha, sobre família e essa escola que a gente quer. Então, assim, acho que vai ser... Está sendo uma jornada muito bacana e melhor ainda que fica gravado. Então, depois, quem quiser acessar, vai ter esse material e acontece que cada live vira... Eu brinco e falo, gente, assistam a live, mas coloquem o bloquinho do lado com uma caneta, porque normalmente é uma live que você... Peraí, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu anotar aquilo ali. Então, é muito bom. Pessoal, já tem muita gente entrando, e aí eu vou começar a apresentar, para quem não conhece, a Clara, né? Um minutinho, uma loucura. Eu espero conseguir ver todos esses comentários, as perguntas que vocês fazem, mas vocês fiquem à vontade no chat para falar uns com os outros. Às vezes tem uma dica, às vezes tem um comentário, menor problema, é um espaço que é de vocês. Então, assim, a Clara Bousada eu conheci numa live na casa da Rosinha. A Rosinha até já entrou. Né? Tá aí, Rosinha. E aí tem uma outra pessoa já falando, a Emília Araújo, é isso? Que a Clara é a fada da organização. Então, gente, é sensacional. Presta atenção. Conheci a Clara numa live que ela fez na casa da Rosinha para falar sobre a pesquisa do mestrado dela. Então, Clara é pedagoga, seguiu para o mestrado em pedagogia, né? Fez uma pesquisa que ali eu falei, gente, que sensacional esse tema dessa pesquisa, fiquei super interessada. A live está também salva lá na casa da Rosinha, então quem quiser acessar e ouvir, eu acho que é um material assim fantástico, fantástico. O tema da pesquisa dela foi também o que me deixou muito atraída, que é YouTube como lugar possível de se pensar as infâncias. Achei um tema extremamente relevante, principalmente se a gente olha para as infâncias de hoje, né? Se a gente se despe do que a gente foi, da nossa nostalgia, né? Nossa infância nostálgica, e olha para a infância de hoje, o YouTube tem um lugar importante, sim, na vida dessas crianças, e a gente não pode simplesmente deixar para lá. A gente tem que, no mínimo, ir lá dar uma pesquisada, e eu acho que foi muito o que você fez, né, nessa pesquisa do mestrado, que é óbvio, não é uma pesquisada, né? É um trabalho de 2 anos. Eu sei bem como é mestrado. Minha trajetória foi um pouco diferente da sua, aliás, bastante diferente. E, enfim, e ela é produtora de conteúdo sobre educação, organização e tecnologia. Por isso que falaram que ela é a fada da organização. E é mesmo, porque depois que eu a conheci na live falando do YouTube, da pesquisa, muito boa, eu fui lá conhecer o canal, né? Gente, é realmente impressionante. É muito bacana a sacada de produzir um conteúdo que fosse para pessoas como ela, que estavam começando no estudo da pedagogia, entrando na universidade, todas aquelas mudanças e adaptações que a gente sabe, todo mundo que já viveu isso sabe como é, e que pode ser conturbado, e que pode ser, sei eu, né? Confuso, estressante, tudo mais. Então, a Clara arrumou um jeito de simplificar a vida de todo mundo. Eu tento. Nossa, não. É um conteúdo de muita qualidade. Eu considerei de muita qualidade, muita clareza, e as pessoas estão lá envolvidas, ou seja, né? Não tem resposta melhor do que você ver que as pessoas estão gostando e estão se beneficiando daquele conteúdo. Isso é muito bom. Então, Clara, agora eu quero que você conte um pouco mais sobre essa sua trajetória, né? Fale um pouco desse seu canal também, fale um pouco da sua pesquisa. Acho que tudo isso é conteúdo muito importante. Tá bom? Tá bom. Vai lá. Bom, gente,
Primeiro, eu queria dizer que eu fico muito honrada de estar aqui com esse convite. Fiquei muito feliz de participar assim, de um momento tão importante. E eu sou a Clara, né? Como a Carla disse. Sou pedagoga, me formei na PUC-Rio em 2018. E logo depois eu quis emendar com mestrado, né? Enfim, eu tive um caminho que algumas pessoas tomam, né? Muita gente vai fazer o mestrado depois. E eu, como eu estava muito inquieta, justamente com essa questão do YouTube, é uma coisa que eu, no final ali da graduação, eu comecei a ficar. Gente, mas o que as crianças assistem no YouTube? O que elas estão vendo? Todo mundo fala sobre isso, mas a gente não tem tanto olhar para isso, né? Como pedagoga, como professora. É muito do senso comum, assim. E aí isso começou a me incomodar, assim, incomodar no sentido bom, né? Inquietar. Aham. Aí eu falei, bom, acho que é hora de um mestrado, porque para mim o mestrado, eu só queria fazer um mestrado quando eu tivesse um problema de pesquisa que fosse relevante para a área e que eu, de fato, me interessasse muito. Então eu falei, bom, vou entrar no mestrado, assim, logo depois da pedagogia. E foi, acho que uma escolha muito acertada, assim. Eu ganhei bolsa, então eu tive dedicação exclusiva ao mestrado. Então eu passei esses 2 anos me dedicando exclusivamente à pesquisa e ao meu canal no YouTube, que eu tenho desde que eu entrei na pedagogia. Então já tem 6 anos. Esse ano fizeram 6 anos no meu canal. E foi como você falou, eu criei o canal justamente para ajudar as pessoas que também queriam pedagogia. Que é uma coisa que ninguém falava, né? Naquela época, lá em 2015, tinha muito pouco conteúdo de pedagogia aqui na internet, de pessoas compartilhando experiências. E é um curso que, às vezes, por exemplo, na bolha que eu vivia, poucas pessoas ao meu redor queriam fazer pedagogia. Não era um curso que muita gente queria. Então, eu falei, bom, vou compartilhar a minha experiência. Então, eu passei a pedagogia inteira compartilhando as matérias, o que tinha no curso, como estudar, como se organizar. E depois, quando eu fui para o mestrado, foi o mestrado em educação, né, que eu estudei essa pesquisa, eu continuei falando sobre vida acadêmica, sobre estudos, sobre tudo isso, porque foi uma continuação. E aí agora eu terminei meu mestrado em fevereiro e estou pela primeira vez na sala de aula, né? Junto com a Rosinha, sou professora auxiliar da educação infantil, bebês de 1 ano, então professora de bebês junto com a Rosinha. Estou tendo essa minha primeira experiência, assim, de verdade, tirando os estágios, né? E enfim, outros tipos de experiência. Então está sendo, assim, super enriquecedor. Depois Ai, disso tudo, finalmente pisar, assim, na prática de verdade. não, muito incrível essa sua trajetória. E, gente, eu não sei quantas pessoas estão aqui que estão iniciando e que não conhecem o trabalho da Clara lá no espaço que ela tem. Gente, agora me fugiu, é Educa Clara mesmo, não é? No YouTube é Clara Bousada, é só meu nome, mas pode colocar Duca Clara que vai aparecer também, não tem problema não. É impressionante. E eu estava comentando com a minha filha hoje. Eu falei, olha, porque ela está na fase de entrar na faculdade, né? Eu falei, olha, é um conteúdo precioso, porque é o tipo da coisa que ninguém te ensina, né? Todo mundo na universidade parte do pressuposto que você já sabe aquilo tudo, né? Você já sabe quando a pessoa fala assim, então, vou deixar a folha na Xerox. Você Que? vai deixar onde a folha? Que é isso, né? O problema já começa aí, às vezes, né? Hora de lanche, eu ficava assim, como assim não tem recreio? Tipo, como assim? Não, né? Mas é muito curioso, porque os professores da universidade, muitas vezes, eles esquecem, né? Da onde estão vindo os alunos de primeiro período, né? Estão vindo de escola. A escola tem um formato, uma metodologia que é completamente diferente da universidade. Por mais que tente uma aproximação, não é a universidade, né? Não. Não é outra vida, é outro tudo. Então, o teu canal é muito bom nesse sentido, porque ele vai desmistificando um monte de coisa, vai auxiliando, vai simplificando a vida das pessoas. Eu realmente achei muito Ai, que bacana. bom. Muito Fico bacana feliz. mesmo, mesmo. E tudo assim, muito arrumado, muito organizado. É a fada da organização. Gente, Eu gosto, gente. com certeza. Agora você contou um pouquinho que você fez a graduação, pedagogia, emendou no mestrado, que você estava com um problema na sua cabeça te inquietando e você queria se debruçar nisso, pesquisar mais a fundo, e é claro, o mestrado é isso mesmo, né? Pesquisa o tempo todo. É até bom quando a pessoa já chega com um tema, né? Porque às vezes você faz o mestrado e você não tem muito, não sabe ainda com certeza qual recorte você quer fazer, né?
Aí a gente aprende um monte de coisa disso, né? Que tem que fazer um recorte, senão a gente acha que tem que estudar tudo, né? Não, tem que A estudar gente tá tudo. cursando tudo que a gente queria até ficar pequenininho, assim. Exatamente. Mas aí você falou assim, então eu saí do mestrado e meu primeiro trabalho é como professora auxiliar. E eu lá, olhando no seu canal, tem um dos vídeos falando uma coisa muito específica sobre essa sua escolha por professora auxiliar. O que eu achei muito interessante, porque não é o comum, não é o convencional, né? De quem sai da universidade. Muitas vezes a pessoa sai com muito gás e quer logo uma turma, e quer logo, né? Quer logo, quer tudo logo, para ontem, né? Aqui onde eu moro, provisoriamente, essa história de professor auxiliar é uma coisa muito comum. Existe uma graduação em professor auxiliar. Nossa. Então assim, você pode fazer escolhas de não quero ser professor regente, eu quero estudar para ser professor auxiliar. O que eu preciso saber para isso? Então, você tem uma formação muito específica como professor auxiliar. Eu achei interessantíssimo. Então, queria saber de você por que essa sua escolha por professor auxiliar, né? Gostaria de saber. Então, na verdade foi assim, porque durante a graduação, como eu foquei muito na pesquisa, né, eu até fiz PIBID, que é a experiência na escola, né, o show da escola e tal, que é como se fosse um estágio mais aprofundado, mas logo depois eu entrei na pesquisa, em grupo de pesquisa. Então, eu não fiz nenhum estágio remunerado, um estágio que não curricular durante a graduação, e no mestrado também não tive experiência nenhuma em escola. As únicas experiências que eu tive foram antes da escola, que eu fiz um trabalho voluntário durante um ano numa creche, e na pedagogia você tem um estágio de fundamental e um estágio de educação infantil, que somos na sala de aula, né? Então, assim, enfim, foi escolas excelentes, que eu consegui ver bastante coisa, atuar, assim, um pouco, mas é numa posição diferente. Então, eu até tava na dúvida, assim, ano passado, foi acabando o mestrado, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aquele desespero que bateu, né? O que eu faço? Será que eu trabalho com a internet por enquanto? Eu tava meio aguardando concurso também, porque eu tenho um grande sonho um dia de atuar na rede municipal aqui do Rio de Janeiro, então já fiz uns concursos, mas quando da pandemia tá tudo parado. E aí foi batendo aquele desespero, ai meu Deus, não vou conseguir arrumar nada, dezembro. Quer trabalhar, né? Quero trabalhar, quero ficar com as crianças. Dezembro, eu desesperada, assim, comecei a procurar coisa, né? Mandar currículo e tal. E aí, pra mim, era muito claro isso, assim, que eu falei, bom, se me chamarem para ser professora regente, acho que eu aceito, vou encarar o desafio. Mas estou aberta, falei com as escolas, estou aberta também a ser professora auxiliar, porque eu quero estar num lugar muito de aprendizagem, sabe? E justamente, assim, uma coisa que eu até falo lá no vídeo que é importante dizer é que eu consigo também estar nesse lugar porque eu também tenho meu trabalho com a internet, até financeiramente falando. Porque muita gente falou, claro, como assim você vai sair do mestrado e vai ser professora auxiliar? Como é que você vai viver? Sabe? Que é uma preocupação, né? A gente sabe que essa questão da remuneração e tudo isso. Então, foi uma escolha muito pensada, assim. Falei, não, dá pra viver, dá pra viver. E tá sendo maravilhoso, assim. Tá sendo maravilhoso. Eu dei muita sorte também de estar numa escola que vê o lugar de auxiliar como um lugar de formação e de aprendizagem. Então, eu com a Rosinha, assim, a gente tem uma parceria muito grande, sabe? Que é uma coisa que em outras escolas, às vezes, não acontece. Eu recebo relatos, assim, aquela coisa de separar o cuidar do educar 100%, o auxiliar não pensa nada do pedagógico. E, assim, felizmente eu tô num lugar que não é assim, que eu consigo participar muito e aprender muito. Então, que bom, fiz uma escolha acertada, assim. Não, é maravilhoso, principalmente quando você encontra uma parceria, né, e vocês trabalham juntas realmente, né? Isso faz muita diferença. Eu me lembro que na época que eu estava como coordenadora, o mais difícil quando eu tinha coordenadora de Fundamental 1, né? O mais difícil era conseguir um horário, porque a professora auxiliar muitas vezes cobria alguma ausência da outra professora para aquilo poder acontecer. Ausência no sentido assim, a professora às vezes está numa supervisão. Mas a aula tem que acontecer. Eu não posso trazer para supervisão comigo o professor auxiliar, muitas vezes, porque a turma vai ficar com quem? Sozinha, não tem, entendeu? Então, essa parceria entre o professor regente e o professor auxiliar é, assim, mais do que desejável, né? Porque é em quem você confia, em quem você aposta suas fichas todas de que vai estar junto, que tem mais ou menos o mesmo entendimento, né? Tem uma pegada também com a turma
próxima, porque igual não vai ser, são duas pessoas completamente diferentes, né? As relações são diferentes, as abordagens, mas você tem uma conversa mais ou menos, como é que eu posso dizer? Não é a mesma, mas é que se alinha. Alinhada. É isso, a conversa se alinha. A Rosinha falando, amo a Clara, não vivo sem. Gente, eu tô aprendendo tudo com a Rosinha, aprendo cada dia uma coisa nova, tá sendo muito bom. Nem muito assim, sério, Rosinha. O professor auxiliar também é muito bom para isso, né? Na verdade, trabalhar em dupla, na verdade, né? Eu acho muito bom, porque é isso. Tem vezes que dias, né? Que você fala assim, ai, que bom que eu não tô sozinha, né? Porque a gente precisa ser realista, né? A gente ama trabalhar em escola, ama trabalhar com criança, são escolhas que a gente faz e tal, mas nem todos os dias são flores, né? Tem dias que são pedradas. Então, Tem dia que... Meu Deus. né? É muito bom você poder estar com aquela sua parceira, que vocês olham uma no olho da outra e falam, vambora, que vai dar certo. Amanhã é um novo dia. Não é? Nossa, é um leão por dia. E eu brincava que era... Eu falava para minha parceira, né, de coordenação, que era meu braço esquerdo, meu braço direito, meus rins, tudo. Eu falava para ele, o problema não é matar um leão por dia, o problema, às vezes, é desviar das antas. Eu brincava. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa. O leão, você sabe de onde ele vem. Você vê o leão. As outras coisas, às vezes, você não vê. E aí é muito difícil nesse sentido. A Giovana está colocando aqui, ó, muitas vezes a professora auxiliar traz observações importantes que você não consegue obter. E é verdade, né? É um olhar a mais que você tem na sua turma e isso é preciosíssimo. Eu acredito isso como uma preciosidade. Eu acho que as turmas que podem ter dois profissionais trabalhando juntos, nossa, isso é realmente um luxo. É um luxo mesmo. Para todo mundo, para as crianças, para o professor regente, para você que está como auxiliar naquele momento. E aí, Clara, eu fico pensando assim, pensando nesse lugar de quem está recém-saído, digamos assim. Você não está recém-saída da pedagogia, mas você está recém-saída da universidade, digamos assim. Nasci em 2018, então tá fresca assim a coisa. Está bem fresca aí. Tá fresca. Você acha que quem sai da faculdade de pedagogia ou quem sai da faculdade em um determinado momento, né, e entra na sala de aula, a universidade está em sintonia com essa escola de hoje, com essa escola real que está acontecendo? Em que medida você acha que existe essa sintonia? Em que medida você acha que não? O que precisa ter mais equilíbrio? Acho que com certeza a coisa que mais faria diferença, assim, acho que tanto na escola quanto na universidade, seria uma parceria muito maior das duas, assim. É muito doido, porque quando a gente está na universidade, principalmente no meio acadêmico, né, no mestrado, cara, tem pessoas que vivem só ali, sabe? Eu tenho professoras excelentes, maravilhosas, mas que às vezes nunca pisaram numa sala de aula. Estão ali para falar de teoria. E a teoria é linda, incrível. E ao mesmo tempo, às vezes você pisa no estágio, você vai dar o pezinho na sala de aula e todos os professores viram para você e falam: esquece isso daí que você está aprendendo, sala de aula é outra coisa, não tem nada disso. Aí você fica assim, bom, peraí. Eu, por exemplo, como assim? Eu, por exemplo, eu sou muito a favor, assim, eu acredito muito, bem que eu acabei de começar, mas eu acredito muito que tudo que a gente aprende na pedagogia, todas as teorias, é essencial para a nossa prática. Mas, enquanto a gente está aprendendo aquilo, a gente deveria ter muito mais contato com a prática, né? Tanto de exemplos dentro de sala de aula, quanto muito mais estágio, muito mais vivência, né? Eu acho que realmente não adianta a gente passar 4 anos vendo só a teoria e depois ser jogado na prática, porque aí é muito fácil você cair num senso comum ou você ser jogado ali num, vou fazer o que eu sei, o que eu, sabe? Às vezes, no dia a dia da escola, é muito difícil você parar e pensar, não, peraí, essa situação eu vivi. Deixa eu ver qual teoria que pode me ajudar. Não é assim. Você não tem esse tempo. Imagina, o tempo de planejamento ali, enfim, garantido para você fazer isso, de reflexão. Então, eu acho que o curso de pedagogia é muito importante. Tem gente que é a favor de tirar a parte teórica, de tirar a filosofia, tirar a sociologia. Eu, pelo contrário, eu acho que isso ajuda muito. É a base de tudo, assim, as matérias de fundamento, né, inclusive.
Mas que eu acho que, a gente tem que ter professores que trabalham na prática, tipo, para trazer esses exemplos. E dois, a gente precisa ter mais estágio. Até tem uma proposta, né, que alguns autores defendem de residência, da gente ter, tipo, residência, igual médico, né, É, dentro de escola. Imagina quão incrível seria isso, né, a gente conseguir articular, assim, teoria e prática antes de entrar, assim, de verdade. Que é um pouco a proposta do PIBID, assim, que é o aham, PIBID é o programa de bolsas de iniciação à docência, aham, que é justamente isso, né? É como se fosse um estágio que a professora do município, ela recebe uma bolsa para receber a gente e a gente recebe uma bolsa para estar lá. E aí tem um encontro com a professora do município, né, que está na sala dela, e com a nossa professora da universidade. aham. Então a gente troca o tempo inteiro as experiências. É Olha algo, que eu acho, tipo, bacana. muito incrível, é. Assim, quem tiver chance, o PIBID tem o residência pedagógica também, que agora é novo, eu nunca fiz, porque quando eu saí da pedagogia, eu estava começando. Eu acho que tinha que ter muito mais, sabe? Coisas do tipo. É, tem gente falando da residência pedagógica na licenciatura em letras. Isso, em todas as licenciaturas. É, pois é. Não, com certeza. Eu fico me lembrando porque assim, minha trajetória foi um pouco diferente. Eu não sou da pedagogia, eu sou da psicologia. Então, Uhum. eu fiz a escola normal. Eu fiz o normal, depois eu fiz a psicologia. E, na verdade, no final das contas, mesmo fazendo especialização em psicologia, em psicanálise e tal, eu vi que a sala de aula me chamava, ela me chamava fortemente, sabe? Porque enquanto eu estava na faculdade de psicologia, eu fui trabalhando, eu fui para a sala de aula. Uhum. Lá pelas tantas eu tive que sair para poder terminar a faculdade. Mas não teve jeito, gente. Não teve jeito. Eu tive o chamado, aquele canto da sereia, sabe? Eu fui ali e é isso. Na verdade, o meu aprendizado foi na sala de aula, porque Uhum. imagina, do normal você vai direto para a sala de aula. Então, foi bastante diferente. E aí eu fui aprendendo as coisas muito na prática. E você falou uma coisa muito importante que alguém aqui eu não estou não consegui pegar, acho que foi a Rosa, não me lembro, mas falando dessa questão, né, de que na faculdade, muitas vezes na faculdade você fica assim, para que eu estudo isso? Para que eu estudo aquilo? Para que eu estudo aquele outro, né? A filosofia para quê? Ou sei lá, antropologia para quê? Onde é que eu vou usar isso na minha sala de aula? Eu quero trabalhar com Fundamental 1, por exemplo, eu quero trabalhar com os bebês, educação infantil. Para que esse negócio todo? E na verdade a gente precisa sim, né? Eu acho que você falou isso muito bem. Eu acho que a gente precisa sim, porque os professores precisam cada vez mais ampliar repertório, Sim. ampliar, sabe? E aí em todos os sentidos, né? Quando a gente fala da filosofia, quando a gente não vai usar a filosofia ou a antropologia na hora que, sei lá, a criança tá lá com uma dúvida num problema de matemática e tá muito complicado, ela começa a chorar. Não sei, não é nisso que a gente vai fazer, mas ajuda a gente a pensar outras formas de acessar esse aluno, ajuda a gente a pensar o que acontece Sim. ali, ajuda a gente a buscar os conteúdos que a gente quer trabalhar de uma forma diferente, né? Ajuda tanta coisa. Então, eu realmente concordo com você, não é para tirar isso, talvez seja para acrescentar, Exatamente. né? Eu concordo muito com essa visão que falam, né? Que tipo, a pedagogia é a ciência da educação. Então, tem muita gente, inclusive na pedagogia, que às vezes, não quero sala de aula, não quero isso. Querendo ou não, é um curso que contempla muita coisa. Então, você tem que estudar muita coisa, né? Enfim, para você conseguir sair como. Eu sou especialista em educação, eu tenho graduação para ser assim, como se fosse cientista da educação, né? E tem tanta área que você pode trabalhar ali dentro. Então, eu acho que tirar a coisa da pedagogia não é o caminho, assim, reformular, pensar propostas diferentes, trazer a sala de aula, mas com certeza não tirar a coisa. E aí, quando você foi buscar a questão do YouTube no seu mestrado, isso de alguma forma está apoiado nessa questão que a gente está falando assim, dessa proximidade da vida real e da vida acadêmica? Porque quando eu falo de ampliar repertório, eu não estou falando só de filosofia, antropologia e sei lá, entendeu? Mas o quê? Sociologia, não estou falando disso só, estou falando do que está aí na vida, né? De conhecer o que vai no YouTube, o que essas crianças, esses adolescentes estão buscando, filmes, séries, Música, tudo. É. videogames. Então, assim, vamos ampliar um pouco, né, esse nosso mundo que tá para muito mais, tá muito além
do conteúdo formal em si. Então, foi um pouco nesse viés que entrou essa história da pesquisa do YouTube. Foi. Foi total, assim, com certeza. E isso se mostra, né, quando eu falo meu tema para as pessoas, é um tema que todo mundo se interessa, todo mundo tem algo a dizer. Porque é um tema muito do dia a dia, né? Não é um tema justamente quando eu vou entrar na teoria, não sei o quê. Claro, aí fica uma coisa mais abstrata. Mas minha pergunta de pesquisa, né, tipo assim, o que as crianças estão vendo no YouTube? Por que elas gostam? É uma coisa que mobiliza muito, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente, tanto dentro de sala de aula quanto pedagogas fora, né, de sala de aula, cara, se a gente tá lidando com crianças, com adolescentes, com jovens, o YouTube é um lugar que eles estão, assim, em sua grande parte, né? Não, a tecnologia não está democratizada no Brasil, enfim, mas pensando numa grande maioria aí, muitas crianças têm acesso ao YouTube, né? Atualmente, principalmente nas zonas urbanas. Então, peraí, vamos pensar esse espaço. Vamos trazer a academia com os textos, com toda a teoria que tem, para pensar um espaço tão do dia a dia, né, das crianças. Então, com certeza, foi muito por aí. Não, eu achei. Qual foi a sua descoberta, assim, na sua pesquisa? Só para você dar uma palhinha e depois quem ficar super interessado, correr lá no IGTV da Casa da Rosinha. Isso. Não, então, a grande coisa que foi, né, realmente uma pergunta de pesquisa, porque todo mundo fala isso, né? Não, a infância de hoje em dia é totalmente diferente. Os gostos, tudo é muito diferente, é muito diferente. Antigamente era muito melhor, hoje eles só querem saber de não sei o quê, enfim. Era muito a partir daí, né? Aí eu falei, bom, peraí, deixa eu olhar então os teóricos da infância, né? O Sarmento, o Corsaro, o pessoal de sociologia da infância, ver o que eles pensam em infância, de pesquisas de anos e anos até atualmente, e ver essas crianças de hoje em dia. Cara, na verdade, os eixos principais da infância são os mesmos. Tipo, elas veem YouTube, por exemplo, para se divertir, para brincar, elas querem interação com os pares. O formato mudou, né? Enfim, tem um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova, mas elas são crianças, né? Então, esses eixos, principalmente a ludicidade, esse foi o que foi mais claro de todos, estão ali nelas, né? Elas querem isso, elas querem brincar. Seja de uma coisa que elas estão aprendendo no YouTube, uma coisa que muita gente acha que elas só querem ver o vídeo. Na verdade, o que elas mais querem é ver e fazer em casa. Ressignificar, levar para a família, levar para os amigos. Então, essa coisa, não, a criança só quer ver YouTube. Às vezes ela quer se inspirar para fazer a brincadeira em casa depois. Então, é uma coisa que... Essa coisa de a gente achar que as crianças hoje em dia não são mais crianças, temos que problematizar, sim, isso, mas ao mesmo tempo, não, elas são crianças, assim, né? Enfim, não tem como fugir disso. E não tão diferentes, em alguns sentidos, de outras infâncias. Não, é sensacional isso que você está dizendo, que vai muito ao encontro de uma pesquisa do Globo. Eu soube dessa pesquisa pela Carolina Sanches, né? Foi uma pesquisa que eles fizeram porque eles estão analisando qual é o público deles, né? Então, um dos itens lá da pesquisa estava perguntando assim, de que você gosta de brincar? Aí a maioria das crianças colocaram o quê? Celular. Eu imagino a cara das pessoas ouvindo isso, dos adultos ouvindo isso. Quer dizer, celular. Tipo, 80%, 90% era assim um grosso mesmo, né? Que falou que do que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar de celular. Mas a segunda opção da criança já eram os jogos analógicos todos, entendeu? Já era o pique-pega, já era ir pro parquinho, já era tudo aquilo que também faz parte da infância, né? Então, a gente precisa, acho que, desconstruir essa coisa do ou, né? Ah, não, ou, e fazer mais o E, né? Esse encontro. Porque não tem por que ficar. Não, só YouTube não pode, YouTube não pode, não, no joguinho não pode. A criança de hoje, ela é produtora de cultura, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso e o professor precisa estar muito antenado nisso, né? E aí, eu acho que falar justamente sobre isso, né? Que eu acho que o professor, acho que é muito importante isso, assim, tanto trazer a criança, né? Tipo isso, pegar um vídeo que ela viu no YouTube, o canal preferido das crianças da sala, para trazer para a matéria e tal, mas ao mesmo tempo ampliar esse repertório de outras formas. Então você pode partir do que ela tá te trazendo, do que ela já gosta, e aí você vai apresentar um jogo, sei lá, de tabuleiro que elas nunca viram, porque às vezes em casa elas estão tendo essa experiência. Então, eu acho que é um jogo sempre de cintura, assim, nesses dois caminhos, né? Para ampliar repertório, mas valorizar o conhecimento da criança e o gosto dela também.
Exatamente, isso eu acho que é assim, é uma super dica para quem está entrando, né, nesse Uhum. universo todo, porque às vezes a gente entra cheio de melindres, né? Ou então também é, cheio não só de melindres, mas com muito medo de, meu Deus, se eu vou fazer alguma coisa de errado, né? Ai, meu Deus, pode dar tudo errado, e se der tudo errado? E Sim. o que vai acontecer? Então, o que eu também posso trazer que eles vão, que a minha turma vai gostar, não vai gostar, como eu trago? Então, são coisas importantes que a gente vai colocando ali na mesa, né? De quem está chegando, de que não tem a gente não pode partir do pressuposto que existe um proibido, né? Não pode conteúdo X, Y, vamos Uhum. pensar em como isso pode acontecer, né? Como isso a gente pode trazer, como é que a gente pode enriquecer, né? E muito especial o que você falou, né? Vamos ampliar o repertório, mas vamos considerar o que a criança está trazendo, né? Sim. Eu acho que isso é precioso, claro. Acho que é por aí mesmo. A gente falou do que é dissonante entre a universidade e a vida real, né? A escola, como ela está posta e colocada. Mas o que você acha que, na sua opinião, assim, se aproxima? O que você estudou, ouviu, teve contato na época da faculdade, pode ser do mestrado, problema algum, e você encontra, assim, como eu posso dizer, encontra eco quando você está Uhum. na sua sala de aula com seus alunos. Eu acho que, assim, felizmente, a maioria das coisas. Eu sou assim, vi a situação ali com os alunos, eu já penso, nossa, eu li um texto na matéria de educação infantil que fala sobre isso. Assim, tipo, eu acho que até por isso, né, por estar muito fresco, acho que as coisas ainda, assim, e por eu ter gostado muito da pedagogia, assim, eu, tipo, sei lá, eu prestava atenção, eu gostava, eu ficava encantada, assim, por Aham. aprender tudo aquilo. E eu acho que justamente por eu ter essa questão de gostar de pesquisa, né, e gostar dessa parte do estudo, eu acho o máximo relacionar a teoria com a prática. Tipo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, voltar. Que é uma coisa que eu tenho. Acho que eu tinha até muito medo, assim, falar, eu não quero ir pra prática e perder a teoria e perder a universidade. Eu ficava assim, daqui uns anos, né? Não agora, mas daqui uns anos e tal. Por exemplo, uma coisa que eu pensei muito é se eu emendava com doutorado ou não. E É. a minha decisão foi que não queria. E aí todo mundo me disse assim, claro, emenda com doutorado, depois você não vai voltar, não, você não vai Ó, voltar. Não. Aí eu, gente, eu vou voltar, calma, mas eu não quero agora. Tipo, porque eu acho que é isso, eu acho que é muito fácil você, tipo, ficar na prática e não ter uma formação continuada e não ter tudo isso, né? Então, eu acho que, assim, a grande maioria das coisas eu consigo ver um alinhamento. Lá na PUC-Rio é um curso de pedagogia muito bom, né? A gente tem aham. que ver também que tem diferenças, assim. Então, tive professoras excelentes que super abriram, assim, meu universo em relação a isso. Acho que as coisas da educação infantil, principalmente, que a PUC tem um grupo bem forte, assim, de educação infantil. E eu vejo, assim, eu vejo muito. Eu lembro da minha professora da matéria de educação infantil falando uma coisa, tipo, sei lá, sobre mordidas, e coisas bem práticas mesmo. Gente, a mordida é a criança se comunicando, ela não tá querendo machucar o outro porque ela é má, né? Aí eu lembro de tudo isso, assim. Então, eu acho que depende muito também do curso e de como você se apropriou daquilo que foi ensinado, né? Uhum. No meu caso, acho que a maioria das coisas eu vejo muito sentido e muito significado, assim, na prática. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: como pensar a constituição da identidade docente no mundo líquido, em que a escola, não, em que, calma, em que a escola tem perdido, a docência tem perdido o seu lugar. Será que tem mesmo perdido o seu lugar, a docência? Hum. O que você Em que acha? sentido? Não sei. Acho que é muito em relação, talvez, a essa questão por exemplo, da pedagogia, né? O Antônio Nova fala um pouco sobre isso, da pedagogia ser um curso que tem como centro a docência, a sala de aula, ser professor, mas não é só isso. Tem muito mais coisa. E tem gente que acha que, por exemplo, falar que eu sou educador e não professor. Eu sou pedagogo e não sou professor. Então, eu acho que talvez por exemplo, ele defende que não, tipo assim, o centro da pedagogia é a docência, a sala de aula e tudo isso. E que se você tira esse caráter, né, da docência, você esvazia muito o curso de pedagogia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem espaço
para, cara, esse mundo que tem na educação fora da pedagogia, né? Que tem muita coisa. Então, eu acho que é uma pergunta interessante, ainda mais atualmente que muitas áreas estão se abrindo, tipo essa área da tecnologia, né? Tipo, Uhum. eu penso que tem que ter pedagogos atuando no YouTube, tipo, atrás desses canais aí de criança tem que ter pedagogos, que é uma coisa, uma área que eu acho que vai crescer, espero que cresça, assim. Então, na tecnologia tem muito, acho que tem muito espaço, assim, pra gente que é da pedagogia. Tem muito espaço mesmo. Agora é isso, é a gente tentar observar e buscar quais são os nossos caminhos, né? O que a gente Sim, pode contribuir de uma maneira assim mais plena, uma maneira mais em que a gente tenha com o que contribuir, né? Eu acho que é um pouco isso. Aí tem, deixa eu ver mais se tem. Ele continua falando, olha, falo sobre o desafio de ser professor num mundo tão fluido, em que formamos para profissões que ainda nem existem. é um pouco isso, assim. É verdade, é verdade. Mas a escola, assim, a escola a gente tem que reinventar, tem que pensar, mas assim, né? Tantos anos aí, a escola vai mudando. A gente sabe que a escola é uma coisa que muda de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho. Então, eu acho que o espaço, assim, da escola muda, mas ele é bem, assim, um lugar muito garantido, assim, né, da profissão. É muito identitário, eu acho, assim. E muda, óbvio, a escola muda num ritmo muito menor do que muda todo o resto, né? Por Tudo, outro né? lado, eu acho que também a escola é esse lugar onde é óbvio que a gente tem que estar em conexão o tempo todo com Uhum. tudo que está no entorno. A escola, ela não é apartada, ela não pode estar alienada de forma alguma do que está acontecendo na vida, digamos assim. Uhum. Não pode ter muros mesmo. Eu acho que cada vez mais a escola precisa estar inserida na Uhum. comunidade que a cerca, no contexto que a cerca, né? Mas é também um lugar que é um microcosmo, né? Sim. Então, é ali também que a gente tem a possibilidade de quase que como é que fatiar o tempo, sabe? E poder ir Sim. ali um pouquinho esmiuçar, ir no miúdo com as crianças, com os adolescentes, entender também o que está acontecendo, porque muito do que acontece dentro da escola é de fora, é trazido, Sim. né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, esse olhar atento e cada vez com menos julgamentos e Uhum. mais abertura para poder entender. E aí, talvez, entre essa questão da filosofia, da antropologia, que, né? É, fico pensando se não é por 100%. aí que a gente vai entrando com essas outras coisas que a gente julgava que não era tão Que não é necessário assim. importante. Exatamente, né? A sutileza desse tempo aí, né? Que é único, assim, o tempo da escola, também acho. Não Com é? certeza. Eu tava aqui, eu só falando aqui com o pessoal, né? Eu normalmente faço com todo mundo, eu faço um roteirinho para pensar um pouco por onde a gente vai caminhar com a conversa e vai tentando acolher, na verdade, acolher tudo isso, é verdade, sozinho. Acolher tudo isso. É um desafio diário, mas é o que a gente precisa fazer. E aí eu fiz aqui com a Clara um roteiro por onde a gente vai caminhar a conversa, porque senão é assunto que não termina. Então, muitas vezes vocês vão me pegar olhando aqui, mas é para eu não me perder. A minha colinha, como diz a Rona, é a minha Linda. colinha. Tem que ter, gente. Chega num momento da vida que tem que ter colinha. Não tem jeito. Eu queria. Eu lembrei. Eu queria falar um pouquinho, Clara, assim, da tua experiência real, assim, né? Como é que foi essa entrada em sala de aula, né? As dúvidas, os medos, depois as dores, né? Porque cada dia é um dia, a gente se depara com situações às vezes difíceis, delicadas e tal. E também, assim, quais são as delícias, as coisas incríveis que se vive dentro de sala de aula, dentro de escola, né? Que são Uhum. maravilhosas, que fazem quase que a gente viciar mesmo, né? Não tem jeito. Não, com certeza. Eu tinha muito medo. Antes de entrar, assim, era um misto de sensações. Eu tava muito ansiosa, muito animada, assim, tipo, não vejo a hora de começar contando os dias, assim, pro primeiro dia, muito animada. Mas um medo, eu acho que é muito medo disso que a gente tava conversando. De eu ver na prática algo muito distante do que eu tinha na minha cabeça como ideal de educação, tudo que eu estudei, tudo que eu acredito. E não conseguir, tipo, ali no dia a dia,
ver nada daquilo que eu pensava, né? Então eu tentei, tipo, uma coisa muito importante, abaixar a expectativa, assim, tipo, eu mesmo assim, não, vamos lá, vou de coração aberto, vamos ver a experiência que eu vou ter, né? O medo do desconhecido foi muito grande, assim, tipo, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Tipo, por onde eu vou começar, né? Aí eu lembro que quando eu conheci, assim, a escola e tal, e falaram quando essa questão do Covid, né? A turma não fica junta. Ah, Ela fica metade, metade, nas salas, em alguns momentos. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou ficar sozinha na sala com as crianças? O que que vai acontecer? E se todo mundo começar a chorar? Tipo assim, isso aí deu outra. O que que vai acontecer? Vai todo mundo começar a chorar ao mesmo tempo? O que que eu vou fazer? Eu ficava assim, pensando nisso tudo. Mas, assim que eu entrei, eu acho que, é claro, né? Um monte de desafio, um monte de coisa que eu tô aprendendo e vou aprendendo a cada dia. Mas eu me vi num lugar que eu fui muito acolhida, isso é uma coisa que fez muita diferença, assim, por toda a equipe. E cara, as crianças, né, querendo ou não, eu já tinha tido essa experiência de ter uma conexão com a criança, de ter essa importância de tudo que eu aprendi na pedagogia, de abaixar, de conversar com a criança, de criar conexão com ela, de tudo isso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu tive essa facilidade, assim, né? Tipo, não, de entender a criança, de ouvir a criança, de estar ali pra ela. Então, esse era meu, sei lá, tipo, porto seguro, assim, tipo, ah, não, é, vamos focar na criança, assim. Esquecer, tipo, ah, o que que eu vou fazer daqui a 5 minutos? O que que vai acontecer amanhã ou depois da escola, né? E aí foi muito por aí. E aí no dia a dia, eu acho que foi até mais tranquilo do que eu imaginava. Eu tinha mais medo antes, do desconhecido. Depois que eu conheci as crianças, que eu fui entendendo, que eu conheci a equipe, eu falei, ah, tá, é assim, tipo. Aí tem dias e dias, né? Como você disse. Tem dia que eu e o Rosinha, a gente sai, tipo, pelo amor de Deus, essa semana mesmo, a gente falou, pelo amor de Deus, como assim hoje é terça ainda? Tipo, não tá dando, não tá dando. Aí tem outro dia que é, tipo, incrível, maravilhoso, que as coisas fluem, que é um dia super delicioso, é, sabe? E a maioria dos dias é assim. A maioria dos dias eu chego em casa super feliz, assim, tipo, com as crianças e por essa parceria, né? Então, tô feliz, assim, dos desafios e acho que ter com quem a gente compartilhar isso é muito importante, né? Então, isso, assim, ter pessoas ao meu redor que também estão tendo essa primeira experiência. Aqui no Instagram é um lugar incrível, que eu chego e falo uma coisa, eu recebo um monte de mensagem. Clara, passei pela mesma coisa. Tipo, ah, adaptação. Passei pela mesma coisa, eu tenho essa dica, isso daqui funcionou. Então, esse lugar da internet, ser um lugar é, de compartilhar experiências, cara, tá sendo incrível. Tipo, muito bom. é verdade. Eu também acho isso precioso. É uma descoberta que eu fiz recentemente, há, sei lá, 2, 3 anos atrás, essa coisa do Instagram, porque é muito mais rápida a resposta, né? Muito. É muito rápida. Eu estava no Facebook e tal, que tem lá o seu tempo, mas o Instagram é muito rápido. E isso é muito legal, né? Essa conexão que você estabelece com as pessoas, aí todo mundo querendo ajudar todo mundo de alguma forma, trazer suas experiências. Isso é muito bacana. Agora, você está falando cada dia um dia, é isso mesmo. Tinha uma professora, uma colega minha, que quando eu cheguei à escola, onde ela trabalhava, ela já tinha, tipo, mais de 10 anos trabalhando. E aí eu cheguei Aham. inteiramente nova, ela era professora de alfabetização, então ela era alfabetizadora Uhum. muito mais do que 10 anos, sabe? Eu estava chegando para. Eu já tinha alfabetizado em língua estrangeira, mas era a minha primeira vez alfabetizando na língua materna. Uhum. E aí ela olhava para mim, falava assim: quer saber de uma coisa, Carla? Eu falei: diga. Não tem monotonia. Não tem monotonia no dia. Todo dia tem uma novidade. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é de monotonia. Não, tédio, tempinho assim, livre, sem fazer nada, olhar pro teto, nenhum. Zero. Não é? É isso. Cada Zero. dia é um dia. Quando você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Você chega toda planejada para uma coisa. Ai, gente, a gente ri muito, porque é isso, né? Vai na base da risada, da aprendizagem. Acho que é isso, a gente tem que tentar deixar as coisas mais leves também. Até no contexto que a gente tá vivendo, o mundo acabando, tipo, tá tudo muito pesado. Então, se na sala de aula a gente também chega pesado, as crianças sentem, né? As crianças ali que nem sabem o que tá acontecendo, a gente tem que ter, assim, eu sei que é muito difícil no momento que a gente está, e no nosso Brasil, enfim, em todo esse sentido, mas eu acho que é um, um esforço que a gente tem que tentar fazer, né?
estar ali pelas crianças, assim. É verdade, eu fico imaginando para você começando, né, nessa profissão, começando na sala de aula e começando nesse contexto tão, no mínimo, Uhum, diferente, né? Para não dizer todos os outros adjetivos, uhum, ele é completamente diferente. A gente não sabe nem direito que escola é essa que a gente está fazendo todos os dias, né? É muito uhum. diferente e todo mundo, óbvio, vivendo uma insegurança, né? Uma Sim, fragilidade, uma insegurança. Fico imaginando para você chegando o tamanho do desafio, né? sim, não, com certeza. Com certeza, e eu acho que faz muita gente pensar sobre o espaço da escola, né? Que espaço é esse? Até físico. As salas fechadas, tipo, tem gente relatando, ah, não tem janela, né? Não é o caso da escola. Enfim, não tem janela na escola, não tem. Tipo assim, que espaço é esse? Não é só por causa do coronavírus, né, que a gente tem que pensar isso. Onde a gente tá colocando essas crianças num negócio quadradinho de parede, assim, com os brinquedos prontos, às vezes, né? Enfim, tudo isso. Então, a gente tem que repensar esse formato aí de escola também. E espero que, pelo menos nesse sentido, algumas coisas sejam repensadas. Que é a coisa que a gente está falando há tanto tempo, né? Não Que é, porque é anterior à muito, pandemia. Não tinha pandemia, muito. é anterior e a pergunta é como assim essas escolas estavam abertas nessas condições? Né? Não faz, o que a gente quer para as infâncias, o que a gente quer para esses alunos, que escola é essa, né? Afinal de contas, eu fico imaginando milhares de questionamentos que eu me faço hoje, já tendo vivido uma história aí de 30 anos dentro da área da educação, e e a minha curiosidade é justamente o seu estranhamento, entende? De alguém que Uhum, está chegando, o que está encontrando, com que bagagem, né? E uhum. você anteriormente falou dessa coisa da sua expectativa, né? Antes de entrar na sala de aula, será que eu vou. Quase que você não falou isso, mas eu entendi assim. Será que eu vou me decepcionar com o que eu vou É, encontrar? talvez um pouco. Será que vai bater É, ou vai ser muito diferente do que eu tenho expectativa de como funciona uma escola, né? De como a gente faz a sala de aula acontecer. Fala um pouquinho sobre isso. sim, acho que com certeza vai muito por aí, assim. E sei lá, acho que uma coisa que sempre falaram pra mim, principalmente quando eu falava que eu tinha esse sonho, né, de dar aula na rede pública e tal, um dia, né, é uma coisa que eu quero, também estou na particular, mas é uma coisa que, sei lá, que veio justamente da experiência que eu tive com o PIBID na pedagogia, ali no terceiro período, quando eu entrei numa sala de aula, assim, real da rede pública, eu fiquei, meu Deus, um dia eu quero vivenciar isso daqui, assim, eu sentia essa coisa do chamado, né, uma É, coisa assim. Essa coisa que veio, sei lá, não tem nem tanta explicação. Mas. E aí, muita gente, cara, muita gente, além de desestimular ser professor, desestimula isso. Ah, você tá com essa vontade porque você começou agora. Espera daqui uns anos pra você ver, não sei o quê. Tipo, as pessoas vão desestimulando. Às vezes não é nem por mal, são os próprios professores que estão cansados, que estão, pô, sem salário, sem férias, sem um monte de coisa que é direito, né? Enfim, deveria ser coisa básica. E que é normal, né? O trabalho voluntário que eu fiz antes de entrar na pedagogia, as professoras falaram, Clara, sai dessa, não escolhe pedagogia, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Eu, não, gente, mas que bom que eu mantive meu pé firme. Falei, não, eu quero isso daqui, tipo, vou lá. Se depois eu me decepcionar, eu mudo, não, sei lá, vamos lá, né? Então, eu acho que veio muito daí, assim, dessa coisa, né, da sociedade, muita gente. Felizmente, as pessoas que eu confio, que estão perto de mim, me apoiaram e me apoiam sempre. Mas, cara, se a gente olha em termos de sociedade, né? O que é a valorização do professor? Né? É só no papel. É só assim, ah, não, professor, dia dos professores e pronto. Então, por isso que eu acho tão importante também, por isso que eu fico tão feliz de receber, de conseguir ajudar as pessoas que querem a pedagogia, sabe? Porque eu acho que é muito importante a gente que está na área que gosta mostrar isso para o mundo. Porque senão parece que tem um monte de gente só que escolheu porque era a segunda opção, porque nem gosta tanto, porque quer sair, enfim. Então, para mostrar que é possível, né? Tentar, pelo menos, fazer alguma coisa diferente. Enfim, não responde nada que você tinha perguntado, mas eu falei outra coisa que eu achei importante. mas está ótimo, não tem problema nenhum. Aqui a coisa é assim, né? A gente vai fazendo sentido, vai cortando caminho, não tem problema nenhum. É É, associação livre, é associação livre de ideias. E é maravilhoso justo nisso, porque flui, né? A gente vai para um lado, aponta para um lado e vai para o outro.
E é ótimo, porque é bem plano de voo mesmo. Quando eu escolhi essa história do plano de voo, do nome, é o seguinte, você tem onde você vai chegar, mas o percurso pode ser o percurso que você quiser, que você escolher, pode ser mais rápido, mais devagar, pode contemplar um monte de coisa, pode não contemplar um assunto só, não tem problema nenhum. Então é plano de voo mesmo, esse caminho. Assim, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que é o caminho da sala de aula, né? A coisa de você saber, o professor entra, ele sabe onde ele vai chegar. Agora, o professor de hoje, ele precisa contemplar quem viaja com ele nessa história. Ele precisa escolher caminhos que sejam bacanas para todo mundo, que todo mundo esteja interessado naquela proposta, né? Eu acho que isso é o maior desafio. Não é uma coisa fácil, mas é um desafio, né? E aí, puxando um pouquinho a pergunta, assim, eu acho que a gente já está quase no nosso final da live, mas eu não vou resistir. Você acha que você teve algum professor assim que você se inspira hoje, ou que você sabe essa coisa dessa experiência que a gente tem como aluno? Tem alguns professores que nos marcam, outros que nos marcam justamente porque você não quer ficar daquele jeito, então é o contrário, né? Você percebe isso? Percebo muito, inclusive foi, assim, principalmente a escolha da pedagogia foi muito daí, assim, porque enquanto eu estava como aluna no ensino médio, cara, eu nunca tinha pensado em fazer pedagogia, eu não sabia, eu estava assim, primeiro e segundo ano do ensino médio, eu perguntava o que eu ia fazer, eu não sabia, eu nunca tive esse grande sonho de ser professor, enfim, nem sabia que era pedagogia. E aí, no segundo ano do ensino médio, na minha escola, tinha a oportunidade de se fazer monitoria na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, no período da noite. E aí, sei lá, na época um monte de gente fazia, eu falei, vou fazer também. Sei lá, nem sabia direito o que era isso. E foi ali que eu vi um professor, que era de geografia, inclusive, cara, ele pegava o contexto daquelas jovens, né, adultos, idosos, todo mundo de idades diferentes naquela sala e trazia para a matéria. E eu achava fantástico, eu achava, tipo assim, eu ficava assim, na aula admirada, sabe? Porque ele parava, às vezes chegou um aluno tarde com um problema assim da família na casa, ele parava ali 5 minutos para falar sobre aquilo e aquilo virava um conteúdo depois, virava um projeto. Então eu vi, assim, eu acho que pela primeira vez eu olhei a sala de aula pelo olhar do professor e não só como aluna, porque aí eu não estava como aluna, né? Eu estava como uma monitora ali tentando ajudar em alguma coisa. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em pedagogia, a questão de ser professor, né? Eu falei, gente, um professor pode ter esse impacto na vida de alguém. Muito tipo, como isso também, assim, aquela coisa bem romantizada, né? Eu escolhi pedagogia nessa romantização aí de o professor vai salvar o mundo, não sei o que, total. Eu acho que é importante não perder isso 100%, né? Mas depois a gente vai entendendo melhor as coisas, né? Colocando mais o pé no chão, enfim. Mas acho que foi muito a partir daí, assim, do professor de EJA que eu fiz essa escolha. Ai, assim. Que bacana isso. É muito bom, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante mesmo, que é não perder esse lugar do sonho, né? A gente não pode perder esse lugar do sonho, de forma nenhuma. O Paulo Freire, ele falava de esperançar, né? Ele falava, não é ter esperança, que é aquela coisa que você tem e tá lá parado, não faz nada com isso, né? Mas esperançar no sentido de você ter um movimento em direção ao que você quer, ao outro, enfim. Isso é muito bonito mesmo e é muito importante, na verdade, porque é o que move a gente a fazer o que a gente faz todos os dias. A Isa falou aqui no final que as pessoas têm uma visão errada da licenciatura, desvalorizam a profissão professor, precisamos nos valorizar. É verdade, total. E valorizar todos os profissionais da educação. Concordo muito. E acho que quando ela fala de precisamos nos valorizar, eu acho que talvez seja... Bom, não sei se é porque eu já estou há mais tempo, mas talvez você também tenha essa percepção já muito cedo. Então, quando a gente fala da gente se valorizar, eu penso que a gente tem que entender que nós estudamos para estar ali. Com certeza. Sabe? Então, a gente não tem um olhar para a criança, para o adolescente, para o bebê, para a sala de aula, um olhar do leigo, que é um olhar dos pais, por exemplo. São leigos, eles não estudaram aquilo para estar ali. Eles têm um outro olhar que é igualmente importante, mas é um olhar diferenciado.
E nós, professores que estamos ali, a gente teve uma formação, estudamos pra Aham. caramba, né? E seguimos estudando, então a gente tem um lugar, sim, Sim. de muito Nossa, valor. e lutar, porque é tão fácil. As pessoas falam, qualquer um cuida de criança, cuidar de criança é fácil. É, Mas qualquer um é professor. É tão fácil. A gente lutou tanto, por exemplo, para pedagogia, né? De ter formação, ter graduação. Normal é super importante, tem super importância na histórica e continua tendo. Mas assim, né? Por que que a gente não tem que ter formação de nível universitário, com né? Se a gente tem certeza. tantos desafios e tantas coisas a se refletir dentro de uma sala de aula ou fora. Eu sou muito defensora desse lugar também, assim. Tipo, Né? tem as coisas da prática, mas tem a formação, a gente esvazia a nossa profissão também, né? Sim, e a gente tem que ter muito essa consciência dentro da escola, porque às vezes o que acontece é que todo mundo acha que pode falar de educação. Poder Aham, falar? Pode. Todo mundo pode falar o que quiser. Se eu quiser falar de medicina, eu posso falar. Mas eu não posso falar do lugar do médico. Eu não posso falar do lugar do é isso. cientista. Entende? Eu não posso falar desse lugar. Então, a gente precisa ter muito essa clareza e Muito. entender isso, sabe, muito, porque é muito fácil para o outro chegar e dizer algo e te desqualificar de alguma forma, né? Total. Então, E e tá aí eu acontecendo fico pensando como muito professor isso, auxiliar também, que é um lugar também difícil nesse sentido, né? né? Não é um lugar fácil, é um lugar difícil. Você escolheu um lugar difícil, não é um lugar fácil mesmo, com toda certeza. Porque às vezes passa nesse imaginário que o professor auxiliar ele é menos do que o professor regente, e não é Uhum. isso, Sim. né? E muitas Não escolas é têm assim, eu isso. recebo relatos chocados, porque assim, gente. E é isso, assim, né? Enfim. É muito doido, sei lá, pra mim é isso. Assim, qualquer pessoa que tá ali atuando, né, como professor com crianças, pô, vamos. Se eu tenho pedagogia e mestrado, que bom que o professor auxiliar tem pedagogia e mestrado. Melhor ainda Exatamente. porque as crianças, e pra, enfim, tudo isso, né? Então, acho que essa questão da formação com a teoria, assim, tipo, é muito essencial, né, pra atuação na educação. E continuar na formação continuada. Eu sei que é custado, é um investimento, porque a gente não para de investir, né? Mas eu acho que o quanto a gente pode buscar cursos de qualidade e se aprofundar no que a gente se interessa ou no que a gente tem dificuldade, né? Ou no que a gente. Eu ultimamente, eu ando escolhendo cursos assim, às vezes, de coisas que eu implico, sabe? Aí eu, Né? impliquei com isso. Vou lá ver o que, que é isso. Legal. É Eu um tenho ótimo feito o caminho investimento. contrário, porque às vezes você fala assim, impliquei, mas simplesmente implicou por algum motivo, sei eu qual, e aí você se afasta daquilo. Aí não, agora quando eu implico, eu falei, quero saber por que, que eu estou implicando com isso. Se tem Muito algum bom. motivo realmente para eu estar implicando com isso ou não. Aí eu vou conhecer do que se trata com pessoas que estão lá, né, especializadas no assunto. E muitas Uhum. vezes eu me surpreendo, acabo adorando, acabo achando aquilo super Uhum. bacana. Não, e se você não gostar, você vai conhecer mais até para você conseguir argumentar de, não, não concordo com isso, isso e isso. Tá bom, né? Exatamente, eu não posso dizer só de Exatamente. orelhada as coisas, não posso, Sim. Achei ótimo. não Nossa, é? refleti Agora a gente sobre está isso. chegando, Clara, no final da nossa live, infelizmente. Foi muito bom. Não gostei de chegar no final, não, passou muito rápido. E aí eu vou te fazer a pergunta que não quer calar, que é qual é o que cabe na escola que a gente quer? Essa foi uma pergunta que eu joguei lá aqui no plano de voo na segunda-feira, que é quando eu faço sempre uma postagem Aham. inquietante, digamos assim. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma frase, mas para a gente poder aquecer um pouco as ideias. E a minha pergunta, por razões óbvias, no Festival de Lives, a escola que a gente quer, foi o que cabe na escola que a gente quer. E aí eu estou jogando para você agora. Cabe tanta coisa, não sei nem por onde começar. Mas acho que muito do que a gente falou, né, cabe principal. Acho que primeira coisa, assim, é o protagonismo do aluno, da criança, do bebê, do jovem, do adulto, que seja, né, daquela pessoa que está ali naquela escola. Eu acho que a gente tem que se colocar não no lugar ali de menos importante do que o aluno, mas a gente olhar para ele principalmente, né, olhar para isso, o que ele está trazendo dali de repertório, de bagagem,
não achar que a gente é detentor do saber e que vai passar uma coisa mais importante. Aham. Então, eu acho que cabe a gente olhar para o aluno e a gente se enxergar também como essa pessoa que vai ampliar repertórios a partir do que os alunos estão trazendo, né? Então, isso eu acho que cabe muito. Acho que um pouquinho do que a gente tocou aqui, mas que eu preciso falar também, é a questão do espaço físico. Cabe na escola que a gente quer, tipo, quebrar a parede, trazer natureza, trazer verde, trazer tudo isso que, assim, que as crianças e todos nós precisamos, né? O mundo está pedindo por isso. Acho que agora só tornou isso mais visível ainda. Eu acho que a escola que a gente quer cabe muita natureza, Precisa muito, assim, caber, né? Precisa. muita. Eu acho que também a terceira coisa, assim, que eu diria é muita atenção para o afeto, para a afetividade, para as emoções. Para a gente ali, nós como professores, a gente precisa estar se olhando, né, e refletindo sobre a nossa prática o tempo inteiro. Por que a gente foi inseguro com isso? Por que a gente teve medo disso? Por que essa situação gerou raiva na gente, por exemplo? A gente Exato. precisa. E a gente precisa fazer isso com as crianças também, né? Enfim, perguntar e nomear e falando sobre isso. Então, eu acho que, sei lá, pensando agora, assim, seriam essas três coisas, assim, que eu acho que cabem muito e que a gente precisa, assim, lutar cada vez mais por isso. Com certeza. Achei maravilhosas essas coisas todas que você falou. Achei importantíssima essa questão da natureza, porque agora mesmo está rolando uma cúpula sobre o aquecimento global, todos os países, etc, etc. Quer dizer, é uma coisa para lá de urgente por milhões de motivos. Justamente para a gente É isso. continuar habitando esse planeta de uma maneira digna, né? Então, assim, e as crianças, nossa, é um outro fazer, né? Quando a criança tem essa possibilidade de estar em contato com a natureza, tem a possibilidade de experimentar. Você falou da questão emocional, que é super importante, né? E o quanto esse convívio da criança com a natureza, com o espaço aberto, com brincar livre, né? Tudo vai se enlaça, né? Nossa, é fenomenal. E também esse olhar do professor para ele mesmo, né? Eu Sim. acho que agora sempre foi uma questão, mas que ficou um pouco velada durante muito tempo. Mas Uhum. agora com a pandemia, eu acho que essa questão do emocional também do professor, porque todo mundo fala muito da criança e do adolescente, claro, são os alunos e tal. Mas o professor que está ali na linha de frente, a cuidar de si nesse momento Sim. é saúde, é garantir saúde, né? É. Até principalmente porque ele vai lidar com crianças e Exato. adolescentes. Não tem como esconder que a gente tá triste, esconder que tá chateado, esconder a gente ser verdadeiro, tentar fazer a melhor prática, né? E aí, alinhado com isso, eu acho que cuidar do professor é também a questão da formação, né? Esse cuidado não só pela criança, mas por você mesmo, assim, a questão de buscar, de estar lendo, de estar em contato. E diálogo também com outras pessoas. Eu acho que é uma coisa mais fácil, assim, às vezes, que pagar um curso, mas isso aqui, tá seguindo um Instagram, assim, por exemplo, tá participando de coisas, às vezes, sei É, que dinheiro é um problema, né? Mas enfim, tem muita coisa gratuita acontecendo para quem tem acesso à internet, principalmente. Então, vamos aproveitar, assim, tudo isso que a gente, como professor, só sai ganhando. exatamente. Olha, Clara, a gente está no finalzinho mesmo, infelizmente. Eu fico com vontade de quero mais, igual eu saí da outra live lá, da sua pesquisa. Achei, Ah, assim, que estou bom. assim, muito feliz de ter podido conversar com você, de ter podido ouvir essa tua perspectiva de quem está chegando. Estou muito contente de ver uma pessoa que está chegando tão animada e tão disposta, sabe, nessa entrega, porque a profissão de professor é uma profissão de entrega. Não tem Sim, outra forma que eu possa definir isso. É uma entrega. E é uma sim, entrega diária, né? com certeza. E muitas vezes você só vai receber, você às vezes tem a recíproca, mas às vezes é lá na frente, às vezes é imediatamente. Então é entrega mesmo. E é muito bom ver você chegando assim, com esse entusiasmo todo e entusiasmando tanta gente que segue você, que eu acho isso Ai, que fantástico, bom. precioso, sabe? Então, te desejo assim uma carreira artística bem longa, Ai, bem produtiva, leve, do jeito que for possível, né? Porque a gente sabe que a realidade equilibra, a gente vai mas a equilibrando. gente deseja, não é? Então, é isso que eu desejo para você, que você possa, assim,
se nutrir o quanto você quiser, semear tudo que você puder semear. E, com certeza, o que vier dessas sementes vão ser coisas muito boas. Então, te Muito desejo tudo obrigada de melhor, viu? também por esse convite, pela nossa conversa e por essa oportunidade, né, de estar aqui justamente no Instagram, tantas pessoas falando sobre educação, a gente se sente acolhida. Assim, nossa, tem outras pessoas falando também sobre assuntos tão importantes. Então, fico muito feliz assim, de aprender também com vocês, que eu aprendo todos os dias. E queria agradecer muito pela oportunidade mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente esse tempo todo, participando, comentando, ouvindo. É sempre muito bom. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar todos os comentários, mas eu acho que a gente pôde fazer um bate-bola bacana. Espero que todo mundo tenha gostado. E amanhã tem mais por aqui. Isso aí, que Às 19 bom. horas com a Maura Marzocchi, falar de formação continuada dos professores, o que também é muito bacana, não é? Então venham e a casa é de vocês. Clara, muito obrigada de novo, Muito viu? obrigada, Carla. Um beijo enorme, Beijo. ótima noite para Muito você. obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou desligar. Tá.